Ladies and gentlemen, Luke's with an attitude, funky drums from hell. Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do Chão da Escada, aqui é Felipe Mendonça. E hoje a gente recebe Débora Prado, que conversa com nada mais nada menos do que Lucas Leite sobre cadeiradas, pets e eleições dos Estados Unidos. Cadeira e bota na beira da sala. Mexe a cadeira agora bem na... Olha, fica até o final que vale a pena. Eu, infelizmente, não participei do episódio. Que bom pro ouvinte, porque aí só os especialistas falam hoje. Vem, vai, vem, vai. Move your body, don't stop. Move your body, don't stop. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Chão da Escada. Sou Débora Prado. Estou aqui com um grande amigo, colega de pesquisa, de parceria, Lucas Leite. É um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem, Lucas? Tudo ótimo, obrigadíssimo pelo convite, é um prazer voltar. A terceira vez que eu peço música no Fantástico. Adorei, obrigado, gente, pelo convite. Ah, bom demais. E aí, hoje a gente vai conversar sobre um assunto quente do momento, né? O Lucas pesquisa Estados Unidos já há bastante tempo. A pesquisa, né, doutorado é sobre isso, né, Lucas? Se você puder conversar com a gente um pouquinho e se apresentar para as ouvintes e para os ouvintes, para quem ainda não escutou os outros episódios, recomendo que retornem para escutar o Lucas nas outras vezes que ele participou aqui com a gente. Mas, então, Lucas, pode se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você pra gente? Claro. Bom, para lembrar das participações, né, eu falei aqui desde Harry Potter, até falar mal do Bolsonaro, até falar mal do Trump, e até agora, talvez repetir e falar mais mal do Trump ainda, o que é um prazer, né, inenarrável. Eu sou o Lucas Leite, eu sou mineiro, como vocês podem perceber, torcedor do Cruzeiro. Eu vou deixar isso claro nesse podcast, porque vocês trazem muito atleticano pra cá. Então, cruzeirense, tá? Fanático. Eu sou formado em RI pela PUC Minas, fiz meu mestrado e doutorado no programa Santiago Dantas. E as duas coisas, na verdade, desde a graduação, mestrado e doutorado, pesquisando sobre os Estados Unidos. E comecei pesquisando sobre guerra ao terror, análise do discurso do governo Bush. Passei para todo o período pós-Guerra Fria, e mais recentemente, vim até aqui no podcast, vocês me convidaram para falar do meu recente livro, né? Império Hesitante, que é do período histórico que conforma os Estados Unidos enquanto nação. Isso tudo, então, é o meu tema geral de pesquisa, só que cada vez mais eu vou inclinando ele para perspectivas decoloniais, pós-coloniais, discussões sobre raça e gênero, né? Como que isso afeta e define também política internacional, política externa dos Estados Unidos. Participo ainda do NUGRAD, Núcleo de Gênero, Raça e Diferença, que é da UFO, né? Que a Débora também faz parte. Então, só gente muito querida. Com muito prazer eu participo desse grupo e tenho tentado ser o mais ativo possível. Então, tem umas alunas aqui na FAP, por exemplo, minhas orientandas, que eu estou querendo já trazer. Para quem não conhece o NUGRAD, pesquisa um pouquinho depois. Tem uma conta no Instagram super legal. Sou também pesquisador do INCT-INEU, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos dos Estados Unidos, que a Débora e o Felipe também fazem parte, né? É bom a gente lembrar. Aqui na FAP, eu dou uma série de disciplinas, mas também coordeno o Observatório do Continente Africano, que a gente tem o nosso podcast, também o nosso videocast recente, para quem quiser saber mais sobre o continente africano, e também o grupo de estudos dos Estados Unidos, aqui da FAP, do qual eu coordeno junto com a Fernanda Manhota, minha amiga querida. Muito bom. Os dois referências aqui nas disciplinas que eu ministro sobre os Estados Unidos, você e Fernanda. Fernanda com o debate dela sobre o papel das ideias, a discussão sobre excepcionalismo norte-americano, a discussão que você faz também na sua tese sobre análise discursiva, e tanto do mestrado quanto da tese de doutorado eu também utilizo. Vamos colocar aqui novamente o link para o seu livro, Lucas. Obrigado. E mais informações também sobre o nosso núcleo aí, criado recentemente, mas já temos aí um acumulado de pesquisas, né, antes da formalização do núcleo, que estamos aí, eu e Lara, mais vários colegas, né, colegas da UNB, você e uma galera aí muito especial, muito querida mesmo, né, tentando avançar nas discussões sobre raça, gênero e desigualdade. Vou colocar Inclusive, no Instagram também. E esqueci de falar, de mandar um abraço para a Lara, que é minha coordenadora de pós-doutorado que eu estou fazendo. Estou no finalzinho agora na Universidade Federal de Uberlândia, onde estão também Débora e a Lara, né? Então, nossa parceria está se estendendo aqui de várias formas. Um beijo para a Lara gigante, adoro, ela é uma querida. A escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. Elevador? Não. In Springfield, they're eating the dogs.
They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs. Whoa, 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 whoa. They're eating the cats. Meow, 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 meow. They're eating the pets of the people that live there. Mas, Lucas, então, vamos conversar aí sobre um tema, né, que envolve debate presidencial, as eleições de 2024 nos Estados Unidos, e enquanto a gente estava aqui conversando sobre a pauta, sobre o que a gente ia focar no programa, eu já comentei aqui com o Lucas, né, que essa semana também foi uma semana muito maluca aqui no Brasil, com o debate eleitoral de São Paulo. Então foi bizarro o que aconteceu, né, com o Datena e o Marçal, e hoje também na Rede TV, né. Cada dia eu fico mais chocada, assim, né, com a história de que o pessoal da Rede TV parafusou as cadeiras pra ninguém levar uma cadeirada, como se isso fosse resolver o problema. Ai, que loucura, né? Ainda, bom, nos Estados Unidos já tivemos situações, assim, um pouco parecidas, né? Mas cadeirada realmente foi um caso, assim, à parte, né, que vai ficar aí marcado, né? E a gente fica sabendo dessas coisas, principalmente pelo grupo que a gente tem, né, do Chutando a Escada. É bom lembrar. Obrigado, pessoal. Porque sem tempo até para conseguir se atualizar desse tanto de loucura que tá acontecendo, né? No debate americano, eu até assisti e tudo mais, teve uma coisinha ou outra, mas foi um debate até mais razoável, tirando as fake news, né, de sempre. Mas no caso do Brasil, gente, eu assisti o primeiro debate que eles fizeram, que foi, acho que do Estadão, aqui na FAAP, presencial. E eu me prometi que eu nunca mais veria um debate que tivesse Marçal ou tivesse candidatos como ele. Porque o nível é baixo demais, né? Tipo, a cadeirada, tudo bem, lavou a nossa alma. É verdade, não vou mentir. Mas, assim, é a negação da política, né? A violência, é a negação da capacidade da gente criar diálogo, interlocução. É uma baixaria ridícula. É uma baixaria mesmo. Eu fico mais chocada, assim, como a imprensa não aprende no Brasil, né? Porque, Sim. assim, ele já vem, né? Os outros candidatos também. Eu tive lendo ontem, hoje também, que a Tabata Amaral, o Boulos, né? Outros se posicionaram publicamente também, o próprio Nunes, dizendo que a Tabata até falou isso, desde o dia zero o Marçal vem querendo, né? Tá esperando, né? Construindo essa apelação mesmo, essa baixaria, né? Essa acusação, assim, sem provas, né? A todo momento. Então, assim, o nível tá muito ruim, mas a imprensa também deixa a coisa rolar para comprar, porque no final das contas o que importa é o Ibope, né? Porque não existe um momento, olha, você foi avisado, você na terceira vez, olha, você tá expulso porque você não tem se comportado com as regras do programa. Então, assim, ele segue com o mesmo discurso, né? Uma pegada muito agressiva. Hoje eu não assisti o da Rede TV, eu li depois a repercussão, mas a repercussão traz novamente, né, como foi uma agressão verbal entre o Nunes e o Marçal, que o Nunes bateu boca, um gritou com o outro. Então, no final das contas, quem perde, de fato, é o povo, né, que não tem uma discussão, assim, de fato necessária sobre os problemas, né? Imagina, eu fiquei chocada, assim, quando eu soube, eu também soube por conta do grupo, e eu me atualizo na política internacional e política doméstica, já acompanhando o grupo de apoiadores de Toda a Escada, quem agradeço a todos, porque eu já abro ali logo de manhã, bom ver o que tá acontecendo, né? E ali quando o pessoal comentou, eu falei, não é possível um negócio desse, né? Poxa, a maior cidade da América Latina, né? Um candidato à prefeitura, é possível que o pessoal consegue elevar 5 representantes para competir para uma eleição, né? Para concorrer a um cargo importante desse, um pessoal desse nível, né? Então, assim, muito bizarro, e eu acho que não precisaria chegar nesse ponto, obviamente, né? Acho que todo mundo tá de acordo que não precisava chegar nesse ponto do Marçal ser agredido ali ao vivo, mas era aquilo, é uma construção, ele já vem apelando já há muito tempo, e nada é feito, né? No caso do debate nos Estados Unidos, eu acompanhei, foi na última terça-feira agora,
que passou, né, na semana passada. O debate que eu achei interessante é que, ao contrário das outras vezes, a imprensa aprendeu pelo menos isso, né? O Trump falava uma notícia falsa ao vivo, né? Tinha uma equipe de jornalistas que a todo momento já estavam ali fazendo a checagem e interrompendo a cada mentira, né? Porque o problema é que nas outras eleições é que as mentiras eram feitas e depois, né, a gente tinha uma informação, mas aí até ali a desinformação já tinha seguido à solta, né? Então foram comentários bizarros, extremamente xenofóbicos, porque é a cartilha da extrema-direita, né? Se a gente for pensar que a cartilha da extrema-direita no Brasil não traz tanto a pauta da imigração, porque, embora em alguns momentos isso venha, né, como aconteceu com venezuelanos no Brasil, mas não no mesmo nível que o debate nos Estados Unidos, né? Mas a pauta anti-imigração do Trump é totalmente baseada em mentiras, né? Então, de desconstruir, de desqualificar o outro, né? Essa visão assim, de que o imigrante veio para prejudicar o país, para ocupar o cargo, né, dos trabalhadores, o que é uma grande mentira. E ele chegou ao absurdo de comentar, depois virou meme aqui no Brasil, né? Porque o pessoal tudo vira. O pessoal tem que rir de alguma coisa, então assim, a gente ri para não chorar, então. Tem uma chuva de memes do que aconteceu em São Paulo, e o mesmo aconteceu, não no mesmo nível, mas alguns memes também com relação ao Trump. Quando ele disse que os haitianos comiam pets, ridículo, assim, né? E ele disse que o estado era Ohio. Mesma hora, um dos jornalistas telefonaram para o governador, olha, a gente acabou de entrar em contato, falamos com o representante, e essa informação, ela é falsa. Então, assim, isso precisa ser feito aqui no Brasil a todo momento, a gente tem que estar preparado para isso, né? E aí o que acontece não é dessa forma. Por exemplo, ali, se tivesse uma intervenção no momento do debate, né, do Marçal, olha, aconteceu de fato, né, o Ministério Público investigou o que aconteceu com o candidato e o processo foi arquivado, acaba ali, né, e outras várias, né, várias crises que nós tivemos ali nos debates envolvendo não só São Paulo, né, eu tive lendo agora que teve um outro caso também, acho que um candidato foi expulso do debate para prefeito, agora eu não me lembro qual estado. Mas, enfim, o nível está muito ruim, né? E a pauta da antipolítica a gente já deveria aprender, né? Acho que a gente já deveria ter aprendido, né? Nós, enquanto analistas, assim, a gente tem feito um esforço para compreender. Eu acho que é a imprensa que deveria cumprir o papel dela de trabalhar com essa checagem ao vivo, né? O pessoal tem condições de fazer isso, né? Então, acho que isso já ajudaria, né, a qualificar muito mais o debate, né? Além de entender que uma coisa é liberdade de expressão e outra coisa é você ferir os direitos do outro, né? Então, assim, a gente tem um limite, né? O Marçal hoje, ele até colocou um adesivo, né? Diz que ele foi silenciado, que foi censura. Então, quer dizer que a gente pode sair falando o que quer e fica por isso mesmo, né? Então, é muito, muito ruim, assim, o nível, né? Mas nos Estados Unidos, pelo menos, eu vi como, de forma assim, eu vi como um aspecto positivo o fato de que a todo momento as mentiras do Trump foram enfrentadas ali ao vivo. Então, qualquer comentário que ele fazia, mesmo a Kamala Harris, né, quando ele entrou na discussão de raça, né, porque ele vem agora com o discurso de que ela nunca se identificou como uma mulher negra, de que ela sempre, agora que ela resolveu, né, que é uma discussão ridícula, assim, ela já veio mais uma vez, acho que ela foi muito bem, acho que ela estava muito bem preparada, assim, porque logo na sequência, ela já, olha, quem tem um discurso divisionista, racista é você, e ela foi relembrando outros episódios nos quais o Trump foi racista, né, então achei, assim, que a Kamala Harris também estava muito bem preparada, né. Ela, de fato, fez o dever de casa, assim, para participar desse debate, né. E aí tem as teorias conspiratórias, né, me disseram depois que o Trump comentou que ela estava com ponto eletrônico e que ela não foi ela quem fez as respostas e que ela queria um novo debate, porque ele foi muito bem nesse primeiro e ela queria ter a chance de derrotá-lo no segundo, que foi justamente o contrário, né. Acho que foi consensual, assim, de que ele foi muito mal. Trump foi bem mal, assim, e eu acredito que, até pelo perfil dele, né, que é esse perfil da extrema-direita também, acho que ele vai acabar saindo da linha mais. Tipo, ele vai se tornar cada vez mais agressivo, vai apelar cada vez mais, porque ele já percebeu que no território ali do debate qualificado ele perde, né? Então, acho que a gente pode esperar aí mais situações bizarras por parte do Trump nos Estados Unidos, né? Não sei o que você acha disso.
Eu tô aqui, ao invés de fazer perguntas pro ao invés de eu fazer perguntas, eu tô aqui conversando como entrevistada, gente. Desculpa, eu sou meio caótica mesmo. Eu tinha comentado com o Lucas. Mas Imagina, o que que você gente, é acha, assim que é Lucas? bom. A gente vai batendo papo, vai trocando ideia, e concordo com tudo que você disse, né? Eu acho que esse ponto do fact-checking, né, de checar o fato na hora, ao vivo, assim, foi muito importante, determinou todo o debate. A gente teve essas questões, eu lembro que na hora eu anotei umas 4 fake news que foram automaticamente rebatidas pelos jornalistas. E o que é interessante, que a extrema-direita hoje trabalha com aquilo que o Marçal trabalha, que é a ideia de usar redes sociais para maximizar pequenos cortes, né? Debates hoje não são mais para proposições. O debate aqui em São Paulo deixou isso muito claro. Você tem ali um ou outro candidato que está propondo alguma coisa no sentido de melhorar a cidade, de ter um foco na saúde, etc. Donald Trump não tem projeto de nada, né? Ele é representativo dessa extrema-direita radical, né? E aí tem a questão da ultradireita, direita radical, essas classificações, mas juntando tudo, então, no que seria, a gente vou chamar de extrema-direita, o modus operandi não é de proposição, não é de vou melhorar isso, por aquilo, vou usar dos dados que existem, da ciência. É o oposto. É trabalhar com emoção, com sentimento, né? Então, esse é um problema, inclusive, para a política comum, para a política tradicional nos Estados Unidos, mas não apenas, que é essa ideia da política que relaciona todos a partir da racionalidade. Nessa Sim. visão iluminista, racional, né, de que todo mundo é consciente e vai prestar atenção nas propostas, isso acabou. Não existe mais. Isso tem um apelo geracional relacionado à rapidez das informações, ao tempo que as pessoas hoje dedicam, de fato, a esse tipo de coisa. Então, quando a gente teve um fact-checking, na prática, a gente tem o corte sendo feito agora também para contraposição. Então, ele fala aquilo, mas na mesma hora nós temos, então, o vídeo do apresentador falando que aquilo é mentira. E isso vai viralizar muito rapidamente. É algo que a gente tem que aprender a utilizar e que você trouxe muito bem da questão da mídia em relação a esse debate. Ela assumiu uma postura diferente, coisa que aqui no Brasil a gente está muito longe ainda. Não quer dizer que nos Estados Unidos essa mídia já seja totalmente progressista, muito legal, etc. Só que a mídia, em geral, liberal americana, de centro, já entendeu que o Trump é uma ameaça gigantesca à democracia americana. E, inclusive, à sua própria atuação, sua liberdade de ação, de expressão, de associação e de tudo mais. Aqui no Brasil, não. A gente percebe que esses mesmos erros já foram cometidos antes, estão sendo cometidos novamente. Teve uma pequena meia-culpa ali, né, no período da eleição do Lula contra o Bolsonaro, e já foi tudo embora, né? A ideia do que você falou, quanto pior, melhor. Essa lógica das redes sociais, hoje, é super impactante na questão da eleição americana. E a gente pôde perceber isso justamente porque, assim como o Marçal e assim como todos os outros, essa eleição ela não é mais decidida a partir de quem vence debates. Hoje isso é quase, não vou dizer que é irrelevante, porque a depender do desempenho, né, a gente ainda tem isso como um ponto importante. Eu acho que, de fato, a Kamala Harris conseguiu o principal. Eu existo, eu não sou Biden, né, e eu não sou Trump, principalmente. Ela deixou isso muito claro na parte do discurso dela. E quando ela fez isso, ela está tentando justamente construir um discurso de que ela é diferente, mas não só isso. Ela é que vem depois. Vamos deixar para trás essa política, vamos deixar para trás essa polarização, toda essa construção negativa em que a gente não consegue dialogar, e vamos trazer, né, a discussão para o futuro, para a modernidade. E por isso até que a gente pode lembrar que ela fez questão de ressaltar o apoio de republicanos tradicionais, né? Dick Cheney, imagina, gente, a gente falando dos neoconservadores no governo Bush, a gente falaria que Dick Cheney apoiaria uma candidata mulher, não branca, né? A disputa da presidência dos Estados Unidos. É fora da realidade, é um outro mundo. Então, nesse caso, eu acho que sim, esse foi um fator determinante para que a gente tivesse a Kamala Harris, sim, vitoriosa do debate, e quando ele usa esses elementos, ela usou isso, ela usou aquilo, é o discurso tradicional de negação. Eu nunca vou aceitar que o aparato legal, o aparato normativo, tudo aquilo que está dado seja real. Eu construo o que eu entendo como realidade. Né? É uma distopia na realidade mesmo, do dia a dia, porque ele aplica aquela forma de enxergar o mundo na sua interpretação de tudo. E, obviamente, aquilo vai se espalhar muito rapidamente, né? Sim. Então, Lucas, inclusive você mencionou, acho que é um ponto bastante interessante, assim, pra gente abordar no caso da Kamala Harris,
eu assisti a convenção democrata, né? Foi, acho que se eu não estiver enganado, foi dia 26 de agosto, quando a gente teve a nomeação dela formal, né? Depois das primárias dela enquanto candidata, com a desistência do Biden, que foi uma situação. Acho que a gente pode voltar um pouquinho e dizer que foi o grande respiro aí, para não dizer o impulso que a campanha democrata teve, porque quando nós tivemos o atentado, né, contra o Trump, o Biden já tinha ido muito mal no primeiro debate, ele estava fisicamente mal, né? Inclusive, eu não sei, né? Eu pensei, gente, não tem assessoria, como que deixa um cara aí, assim, ele estava rouco, parecia meio gripado, assim, participou de um debate, sendo que a gente já tem no passado, né? O Nixon perdeu uma eleição por conta de um debate na TV, né? Pra gente ver a importância disso, né? Porque o Kennedy nem era um cara muito conhecido, mas como ele estava muito bem, ele saiu muito melhor. Desde então, né, já tem aí, sei lá, mais de 60 anos já se passaram e a importância do debate na TV norte-americana é muito importante, assim, muita gente assiste, né? E aí é um debate para os indecisos, né? Acho que esse é o ponto também importante. E aí o interessante é que ela na convenção, ela estava muito bem preparada, o Biden foi muito mal, e aí ele acabou abrindo mão, acho que também por pressão, porque ele não queria, né? Ele não queria claramente desistir da candidatura dele, mas acho que ele foi forçado pelas circunstâncias, né? Quando tivemos lá o atentado contra o Trump, eu me lembro que entre os colegas assim que estudam nos Estados Unidos, já acabou a eleição, já era assim pro Partido Democrata, né? Já perdeu, porque agora o Trump vai mobilizar também, né, o atentado em favor da campanha dele, né, a seu favor, que de fato aconteceu. Mas agora ninguém mais menciona o que aconteceu com o Trump. Todo mundo fala, o assunto do momento é a Kamala Harris. Eu escutei alguns podcasts que falam, tem um do New York Times que fala sobre a convenção democrata, mas tem um aqui no Brasil, O Assunto, e aí as jornalistas da Globo, elas mencionaram, não vou me lembrar o nome delas, além da Natuza, mas elas estavam comentando, nossa, tinha vários republicanos, assim, da campanha do Trump indignados porque ninguém fala mais sobre o que aconteceu com ele, porque o assunto acabou sendo ela ocupou um espaço, assim, muito forte na mídia, ela ela tem uma presença também muito carismática, né? E ela trouxe, assim, quando você colocou, né, a questão que ela traz, olha, a gente não vai olhar para trás, e ela falou isso na convenção, né? O Trump tem um lema, né? Make America Great Again. A gente não vai voltar, a gente não vai olhar para o passado, a gente vai olhar para frente. Então, ela trouxe a questão de ser mais jovem, de ter uma geração, de ter outras pautas. Ela trouxe logo no início o histórico dela enquanto imigrante, né? E aí, eu queria te perguntar isso. Na convenção, qual foi a sua percepção com relação ao que esse podcast, as jornalistas, elas mencionaram assim, a Kamala Harris, ela tem feito um discurso para recuperar o americanismo patriótico que havia sido ocupado, né, que vem sendo, né, ocupado pela pauta do Trump. Então, os republicanos têm meio que se apropriado, né, dos símbolos nacionais, do patriotismo, né? E esse discurso, assim, vamos nos unir, nos unificar, né, a favor da democracia, dos valores. Acho que fica muito presente que a Kamala Harris, isso tem uma continuidade, porque o Biden também fez isso, né? Mas queria te perguntar, qual que é a sua percepção, assim, sobre as estratégias que a Kamala Harris tem feito para enfrentar mesmo esse nacionalismo da extrema-direita, né? Que o Trump monopoliza e vem articulando, né, com relação a isso. Ótima pergunta, porque você falou de um ponto que está nas eleições já tem alguns anos e que vai continuar nas eleições americanas, que é quem define o que é ser americano, né? Quem define o que é americanidade, quem define, portanto, qual é a essência, afinal, se existe uma essência, né? Esse essencialismo, além de tudo, que é problemático, que olha para os Estados Unidos a partir de uma visão do que é esse americano, e quando a gente pega a partir do Trump, a gente está muito claro, esse americano, ele é branco, protestante, anglo-saxão. E tudo que é fora disso é alguma coisa americana. Então, no máximo, você é um cidadão de segunda classe. No máximo, você tem um recorte, você participa por alguma razão, mas você não é, de fato, aquele que deve ter o poder de definir, tomar decisões. A Kamala Harris, ela justamente trabalha com o oposto. Isso não quer dizer que ela seja 100% progressista, que ela seja uma pessoa maravilhosa, que quer, né, distribuir os recursos entre as pessoas.
É bom lembrar. E ela fala isso muito claramente porque ela precisa, que ela é capitalista, que ela apoia o capitalismo, que essa é a melhor forma de organizar a sociedade. Então, é bom a gente trazer essa questão para mostrar o seguinte: há muitos pontos de convergência entre republicanos e democratas, mesmo os dois ali, quando eles falam sobre identidade americana, que é essa coisa da livre iniciativa, que é a perspectiva liberal. Né? O liberalismo, ele é a essência da construção da americanidade, se pauta no liberalismo. Na ideia do self-made, na ideia do federalismo, que é muito forte e, portanto, muito impactante na questão das eleições. Só que, óbvio, né, a definição de americano da Kamala Harris, ela precisa ser mais expandida. Ela precisa englobar outros americanos possíveis para que ela, em primeiro lugar, seja capaz de competir em pé de igualdade com Donald Trump, e, em segundo, para que, de fato, haja uma alternativa a esse projeto que é racista, xenófobo, misógino, tudo aquilo que a gente já sabe. Então, a Kamala Harris, ela tem conseguido, na minha percepção, sim, articular esses interesses, esses indivíduos. É só a gente pensar no caso da convenção. A convenção democrata, que você trouxe muito bem, ela foi um show, é um espetáculo. Né? A gente estava brincando que parecia um festival de música, um Lollapalooza, um Rock in Rio. Sim. É intencional, né? É para chamar atenção, é para ser, de fato, um momento de parar o país, para todo mundo assistir. E aí a questão do fato novo foi surpreendente. Né? O fato novo ali tinha sido Trump, com o tiro, etc. O fato novo depois, que é o que a gente sempre fala ali, né? Precisa de algo novo, não adianta. Manter o status quo, a gente já sabe quem ganha. O fato novo foi a candidatura da Kamala Harris. Mas ela não podia se apresentar para o povo americano simplesmente como, olha, eu sou a Kamala Harris candidata. Não, ela tem que ser a Kamala Harris, a candidata que o Biden está colocando para substituir. Ela tem que ser a Kamala Harris, a candidata dos Obama, que eles apoiam e eles dão lastro à candidatura dela. Ela tem que ser a candidata da Beyoncé, que vai fazer um show na Convenção Democrata. Ou seja, ela tem que articular todas essas identidades e grupos e alternativas dentro do Partido Democrata para, de fato, ser viável. Porque ela ainda não é, de fato, conhecida em alguns rincões ali dos Estados Unidos. Né? Em alguns lugares ela é, de fato, a Kamala Harris, que é comunista, que virou negra por interesse, né, de forma instrumental, ou se racializou de forma instrumental. E esse é um dos pontos de estratégia também. A Kamala Harris, ela não está pegando na parte identitária para construir a sua campanha. Eu tenho reparado muito isso. Ela é isso, mas ela não precisa destacar esse elemento. Sim. Muito diferente do caso da Hillary Clinton, né, que falava muito da questão de gênero, e que mostra para a gente um problemão, em última instância também nos Estados Unidos, que é como que a questão identitária ainda é muito percebida como pauta não só democrata, mas uma pauta socialista, uma pauta fora, que isso não é uma discussão nacional do que é ser americano, que é divisionismo, né? Exato. Que é o que você tinha falado do Trump naquela hora. Então, quando eu paro para pensar, é quando ela não usa esses elementos identitários de forma instrumentalizada específica, ela tira também um pouco da vantagem que o Trump tem de tentar construí-la enquanto caixinhas, marcadores específicos. Então, o que ela vai falar? Olha, não, eu sou uma pessoa que estudou nos Estados Unidos, que trabalhou nos Estados Unidos, eu combati o crime, eu tenho histórico na questão da migração, eu sou uma pessoa que sempre defendeu o aborto, eu sou uma pessoa que sempre defendeu os direitos das minorias. Então, e ela fala isso de forma enfática. Eu acho isso muito importante. Ela não mede palavras para falar, por exemplo, da questão do aborto. Enquanto Donald Trump, ele teve uma posição no passado, antigamente, lá atrás, ele era, em primeiro lugar, democrata ou independente, é bom a gente lembrar disso. Ele defendia pautas progressistas, ele é uma pessoa, em geral, mais progressista. Com essa virada do governo Obama, ele vai se aproximar dos republicanos, de um discurso mais radical. E aí que ele muda essa opinião e vai deixar claro que ele é contra. Ele chegou a fazer um discurso em que ele dizia que se chegasse para ele aprovar uma lei nacional, ele seria contra a aprovação do aborto em território nacional. Aí a Kamala Harris utilizou muito disso e tem utilizado para falar, olha, ele fala uma coisa, agora ele está falando outra. Então, tirem suas conclusões. Né? Agora ele fala que é para os estados, etc. E no debate, ele foi muito fraco nessas questões, em que todas ele foi colocado contra a parede, ele não deu respostas objetivas. Ele não falou objetivamente o que ele faria, como ele faria. Ele ficou em cima do muro. E isso marcou muito a posição da Kamala Harris. Acho que essa estratégia tem sido muito bem feita. Porque para as mulheres, principalmente, para as pessoas negras, pessoas latinas, a ideia de que ela defende essas pessoas, mas dentro de uma lógica do que é ser americano ainda, eu acho que essa é a conexão
faltava, talvez, e que o Partido Democrata era tão criticado, né? Então, ela ainda fala de questões ambientais, mas faz ressalvas. Antes ela era contrária ao fracking, né? Agora ela já é a favor, diz que não vai vetar nada. Então, ela tem moldado esse discurso para atrair esses indecisos, em geral, que são ou independentes ou aqueles que ainda não sabem exatamente, porque depende muito do que ela vai propor. Então, ela tem feito concessões também. No caso do meio ambiente, é uma delas. Na questão trabalhista, em geral, né, ela não é muito próxima dos sindicatos, ela não tem essa capacidade de articulação tão boa, certas bases no Partido Democrata. Mas, de novo, o Partido Democrata entendeu que se ele não unificar o discurso, se não tiver um núcleo duro ali de participação, não adianta. Então a gente pega Alexandra Ocasio-Cortez, por exemplo, e era crítica, inclusive, de Kamala Harris em vários aspectos, e adotou um discurso super pró-Kamala Harris, porque ela entende os perigos dessa eleição. O Bernie Sanders, da mesma forma, né? Então a gente tem os espectros todos do Partido Democrata se juntaram para construir nela essa ideia de, olha, como ela é americana, como ela defende nossos valores, nossos interesses, e te coloca, você que não é considerado americano pelo outro candidato, ela coloca você sem ter que ficar falando. O que traz pra gente o seguinte: como que, de um lado, ele cobra que o outro lado, no caso, Donald Trump, como é que ele cobra que ela tem que se identificar com algo, sendo que nunca pedimos para nenhum homem se identificar como homem, para nenhuma pessoa hétero ficar falando que ela é hétero antes de qualquer coisa, e mais que tudo, ninguém pergunta, Donald Trump, você é branco? Em que momento, né, a gente naturalizou isso? É a branquitude atuando no seu ápice, né? E por isso que eu digo que a lógica republicana da extrema direita hoje do Trump é uma lógica de supremacia branca. É uma lógica de determinação de quem pode falar, como pode falar, e todo o resto tem que ficar calado. Então, essa estratégia da Kamala Harris de dar voz a essas pessoas, mas de forma muito sutil, ressaltando as suas identidades, eu acho que tem sido uma das grandes estratégias atualmente. Exatamente, eu também estou de acordo e eu vejo também como você trouxe, né? Há uma coalizão, assim como aconteceu nas eleições que o Biden venceu, né? Uma coalizão de forças progressistas, mesmo de centro, né? Entre os democratas mais moderados e os mais liberais, mais progressistas, a favor de uma pessoa para se contrapor ao Trump. Então é meio que, olha, a gente precisa de fato se unir porque a gente tem uma ameaça aqui, como ficou evidente com a invasão do Capitólio, né? Então agora sim, o pessoal já sabe o que é um governo do Trump, né? Ela a todo momento ela falava isso, olha, imagine o Trump agora sem freios institucionais, né? Porque ele tem se livrado dos processos que ele tem enfrentado, né? Então, assim, ela já colocou isso publicamente na Convenção Democrata, então existe essa coalizão, né? Mas como você disse muito bem, acho que é importante mesmo destacar para quem estiver nos ouvindo que, de fato, é uma candidata centro. Se a gente for pegar aqui, está longe dos Estados Unidos ter um PSOL, né, coisa do tipo. Existe uma resistência histórica ao socialismo nos Estados Unidos que se explica desde a formação do país, né, a influência puritana, a influência calvinista, né, os valores desde a meritocracia, da discussão, por exemplo, da propriedade privada, né? Então, assim, há uma resistência, né? E o Trump, ele até, eu estava vendo na imprensa que ele chama o Biden e a Kamala Harris de socialista e comunista, né? Porque é isso, nos Estados Unidos, você não pode nem pensar em se vincular para conseguir alguma coisa, né? Então, assim, a Kamala Harris, ela vem buscando mesmo se distanciar e ela é uma candidata de centro. Se a gente for pegar, por exemplo, ela tem algumas pautas progressistas, mas se a gente for pegar, existe um consenso político partidário sobre migração nos Estados Unidos. A migração é uma questão de segurança tanto para os democratas quanto para os republicanos. O Obama foi um dos presidentes que mais deportou nos Estados Unidos. O Biden se prometeu mundos e fundos na campanha, né, eleitoral, né, que ia fazer uma reforma migratória. E ele fez pouquíssimas coisas, né? Ele conseguiu derrubar algumas práticas do governo na Suprema Corte, né, do Trump, por exemplo, solicitantes de asilo ficavam no México aguardando a resposta, né, que é o Stay in México lá, que ele conseguiu reverter. Mas, por outro lado, ele manteve aquela título 42 que dava permissão, assim, para o governo deportar as pessoas sob o argumento da pandemia. Isso foi até 2022. Então, assim, várias estratégias ali, né? O Biden, inclusive, tem apanhado muito com a questão migratória. E eu até comento aqui, né, para os alunos, eu falo, gente, a Kamala Harris, ela, quando teve a crise
migratória em 2021, ela chegou a fazer um discurso, ela falou, né, para o pessoal da América Central, assim, tanto migrantes da Guatemala, haitianos, né, da Nicarágua, ela falou: fiquem, não venham para os Estados Unidos. Então, assim, ela não tem uma promessa de que vai mudar de fato, como a gente já vê historicamente aí. O discurso não é xenofóbico, isso é importante, porque também não dá para colocar os dois no mesmo lado da moeda, mas assim, Sim. dizer que nossa, ela vai mudar muito, né, a estrutura assim norte-americana, acho muito difícil, e realmente, mesmo na questão racial, né, ela se coloca assim: olha, eu sou promotora, eu combato criminosos, eu tenho uma postura firme, então eu vou ser firme também quanto política, isso eu tenho feito. Mas ela não discute encarceramento em massa da população negra, né? Não tem uma discussão, né, da supressão de votos da população que está encarcerada nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o país com o maior número de presidiários no mundo, e a maior parte da população encarcerada nos Estados Unidos são pessoas pretas. Então, assim, ela em nenhum momento ela problematiza essas questões, né? Acho que então, mesmo na questão do aborto, eu acho que é uma pauta um pouco consensual nos Estados Unidos. 60% da população é favorável à legalização do aborto, né? Então, a gente tem aí, eu acho que é um grande tema que entrou na agenda também, a questão dos direitos reprodutivos. Nós teremos eleições em vários estados até novembro, discutindo a questão do aborto, né, para legalizar e para reduzir os banimentos e tal. Então, ela fala para esse público. Mas esse discurso, né, e eu me lembrei agora, você falou do casal Obama, né? Os dois, agora não me lembro se foi, acho que foi o Barack Obama. Ele disse: olha, ela é da classe média. Vocês querem alguém que responda aos interesses da classe média, que era a crítica que foi feita, né? Que o Partido Republicano, não, mas quem governa para a classe média norte-americana não são os democratas, né? E ele fala, eles vão trazer esse discurso. Ela veio da classe média, né? O Trump não. Então, assim, o Trump é um cara privilegiado, então eles vão também, né, mobilizar essas agendas, né? Agora, são contextos diferentes, não dá muito pra gente comparar, porque o Trump, na época da Hillary Clinton, ele era uma pessoa outsider, ninguém sabia, né, um cara do show business e tal. A gente sabia mais ou menos, né, por conta dos discursos misóginos dele, etc. Mas, assim, acho que hoje o povo tem um pouco de noção do como é um governo dele, né? Então, acho que nisso ela tem um pouco de vantagem comparado com a situação da Hillary. Mas a Hillary também, ela tinha muita resistência, né? Então, assim, ela perdeu muito voto, não teve essa colisão. Eu me lembro que ela até escreveu um livro sobre a derrota dela. Eu li esse livro, chama What Happened, e ela fala no livro, com muito ressentimento, assim: olha, o Obama não me apoiou. A Michelle Obama, eles apareceram só no finalzinho da campanha dela. O próprio Sanders, né? Então, a gente teve um racha entre a geração mais jovem também, né? Também por conta da posição dela muito mainstream, né? Tipo, a Hillary Clinton sempre foi bem mais conservadora muito mais, inclusive, do que a própria Kamala Harris, inclusive nos discursos, né? Então, ela foi muito mal. Eu acho que essa é a chance, de fato, do Partido Democrata e dos Estados Unidos terem, enfim, né, a primeira mulher presidente nos Estados Unidos, que seria um simbolismo importante. Não quer dizer que a gente vai, né, enfrentar e mudar toda uma estrutura, né? Porque quando o Obama venceu, o racismo não existe nos Estados Unidos, né? Tá superado, né? Não é assim, né, gente? Então é aquela questão de que os problemas ali vão permanecer, mas ela de fato, ela busca esse engajamento, e ela conseguiu construir uma colisão muito mais forte do que o próprio Biden durante a campanha dele, né? Que eu acredito também, não dá para saber, mas assim, eu arrisco dizer que ele ganhou a eleição por conta da forma como o Trump lidou com a Covid, porque foi, de fato, as pesquisas mostram isso, na verdade, né? De que a falta de coordenação nacional, a forma como o Trump lidou com a pandemia nos Estados Unidos teve um impacto importante na rejeição do eleitorado, assim como aconteceu aqui no Brasil, né? O Bolsonaro também perdeu muito por conta disso, por conta do negacionismo da vacina. Mas aí, vamos lá, uma coisa que eu queria te perguntar, que eu acho importante, que a maioria de repente, alguns ouvintes já sabem, mas acho que pode esclarecer. Esses dias eu vi um vídeo no jornalista, ele fala assim: olha, essas pesquisas de opinião, né, que apontam aí os dois empatados, a Kamala Harris subindo um pouquinho mais que o Trump. Ele falou: joga no lixo isso daí, que isso não serve para nada. Porque no final das contas, o que serve são os estados pêndulo, né?
o que eles chamam lá de swing states. É lá que a eleição acontece. Aí acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso, né? Por que, né, os estados pêndulo de fato são os que, aonde a campanha gasta recurso, né? Então, por exemplo, o Trump, a gente tem um berço ali do apoio aos republicanos no Texas, mas ele vai pouquíssimo para lá. Tipo, as viagens de campanha, nem dos democratas vão para Califórnia, se a gente for pegar assim no limite, nos extremos, né? Que tem um colégio eleitoral bem grande, nem o Trump. Mas por quê? Acho que a gente podia conversar um pouquinho. O que você acha, Lucas? Perfeito, porque, olha, eu vou concordar com esse jornalista, não sei quem é, então tomara que seja uma pessoa legal, mas eu vou falar aqui. Eu também não lembro o nome do cara. Então menos mal, porque o Cunha a gente lembra. É verdade. É verdade. Eu falo muito disso, de que todo lugar que eu vou que me pergunto, jornalista e tal, gente, eleição nos Estados Unidos não é por voto popular, é por voto do colegiado eleitoral. São 52 eleições que acontecem na prática, então. Porque cada estado tem o seu próprio processo eleitoral, inclusive. E o que significa que, por causa do sistema federativo que eles têm, desde o começo, a ideia de uma autonomia muito grande para os estados, a ideia de que o governo, na verdade, o governo federal ele não pode ser superior aos estados, ele não pode intervir nessas questões. Essa concepção liberal mesmo da formação dos Estados Unidos, isso sempre foi muito sempre influenciou muito a forma como eles olharam para a coisa dos direitos civis, dos direitos ao voto. É importante lembrar também que o direito ao voto nos Estados Unidos, ele sempre foi segregado. Isso não mudou, tá? A gente ainda tem que, na margem, a população branca, protestante, etc., ainda é o grupo que determina boa parte das eleições americanas. Isso se deve porque, ao longo da história, uma série de restrições foram colocadas em relação ao voto da mulher, em relação ao voto da população negra e, mais recentemente, em relação a minorias de uma forma geral, que tem a ver com a distribuição dos distritos, tem a ver com a distribuição dos recursos, com os impeditivos, né, para vocês terem ideia. Tem estados que, se você se registrou para votar, mas não foi votar, na próxima eleição você está proibido de votar, o que não faz nenhum sentido em termos práticos. A gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa. Ficou doente, teve um acidente, sei lá. Sim. Então, a gente tem que pensar o seguinte, são 52 estados, 52 colégios eleitorais, então, e que a gente tem lá nos Estados Unidos a fórmula do winner takes all. Eu brinco com os alunos que para lembrar do winner takes all é só lembrar da música do ABBA, né? Mas eu acho que a nossa geração não tá chegando o ABBA mais neles, que não tem um problema. Não falaria winner takes it all. Pronto, winner takes it all, mas não rolou. Então, hoje a gente tem que falar só o winner takes all mesmo, que é o seguinte, independente de quem vença, a pessoa que venceu leva todos os votos. Sim. Então, se na Califórnia, por exemplo, a gente tem um reduto democrata, se os democratas têm 76% dos votos, faz diferença se teve 76% ou 50% mais um? Não. A ideia é de que você bateu o mínimo necessário, né? Passou o mínimo estabelecido ali, que é 50% dos votos, mais um, e pronto, você leva todos os delegados do estado. Então, por isso, a gente vai ter, e é muito estranho que eleitoralmente a gente pode ter a votação popular em que presidentes vencem, mas não ganham no colégio eleitoral. Porque, como você muito bem disse, é preciso que a gente, na soma desses deputados, né, desse colegiado eleitoral, para que seja eleito um presidente, tenha 270. Então, a gente fala 270 para chegar lá, né, 270 to go, que é justamente o número mágico que um candidato tem que ter, somando os delegados nesses colegiados. Então, em termos práticos, voto por si só não significa realmente nada. Ele é um sistema que é muito elitista, portanto, ele privilegia justamente cortes atrás de cortes, atrás de cortes, até chegar em quem pode efetivamente votar no presidente, que é o colégio eleitoral. Então, na sua base, ele já nasceu muito elitista, ele já nasceu com muitas restrições. E essas restrições não acabaram hoje, pelo contrário, estão voltando com muita força, em relação principalmente a estados do sul, que colocam restrições à população negra, à população latina, e essas outras que também democratas, né, os republicanos têm ganhado força em alguns distritos e reforçado esses elementos, né, de forma geral nesses estados para limitar também a forma como as pessoas podem votar. Bom, qual que é o ponto que nós temos hoje? A questão principal é a de que nós temos basicamente uma série de estados que naturalmente votam com os democratas ou que tradicionalmente votam com os democratas
E do outro lado, nós temos uma série de estados que tradicionalmente votam com os republicanos. Isso gera uma média, tá? Bem média mesmo, de uns 220 e poucos delegados, em geral, toda eleição, para os democratas, e 217, 216 delegados para os republicanos. Ah, mas os republicanos têm vencido eleições. É verdade, porque os estados-chave, né, os estados pêndulos, swing states, purple states, tem vários nomes que a gente dá para esses estados. Eles, a depender de como você configura a votação nesses estados, esse colegiado muda completamente a eleição. Antigamente a gente falava muito de Ohio, né? Onde Ohio, quem vence em Ohio vence a eleição. Hoje não está tão assim mais. Não, Porque a gente tem, por exemplo, né, Geórgia, acho que é o melhor exemplo para a gente trazer. Na última eleição, por exemplo, o Biden venceu na Geórgia. E foi um dos fatores determinantes da vitória dele. Porque a Geórgia não é um estado tão grande, mas ela é um estado mediano. Tem uma quantidade mediana de delegados. Assim como a Filadélfia, que foi essencial para as vitórias dos democratas nas últimas eleições, como foi também para o Trump na eleição dele. E a Filadélfia tem uma quantidade razoável de delegados também. Se a gente pega, então, Nevada, se a gente pega Michigan, Wisconsin, pega a Filadélfia, Geórgia, né, e a Virgínia, o Arizona, esses né? estados, O o Arizona mais recentemente, verdade, o Arizona teve um turn, né? Ele era um estado mais republicano, ele está mais democrata, ele virou esse purple state. Então, esses estados, justamente, eles hoje estão determinando as eleições. Por isso que você falou muito bem, o Trump não tem nem porquê para ficar parando para ir no Alabama, no Mississippi, faz nenhum sentido. Assim como a Kamala Harris, ela não tem porquê também ficar indo em Nova York o tempo todo, Vermont, Maine, Califórnia. Os recursos são muito escassos. Então, os recursos todos de campanha, eles são 70% colocados em 2 estados nesse momento. Filadélfia e Geórgia. Os 2 candidatos. Isso porque esses 2 estados, se você os garantir e tiver pelo menos um ou outro dos que estão também em disputa, a eleição está ganha. A eleição já está definida. Então, o que acontece é que toda a campanha, basicamente, o esforço com anúncios, a presença no estado, é nesses estados-chave. E nós ainda temos uma questão que é muito demográfica. E é isso que tem mudado muito esses estados, como é o caso da Geórgia, por exemplo, e pode se tornar o caso do Texas nas próximas eleições ou até nessa. Acho que nessa é improvável, mas nas próximas. Que é que a mudança gravitacional de votação da zona rural para os centros urbanos tem modificado o padrão de votação desses estados. O caso do Texas talvez seja o mais importante. Que grandes cidades hoje têm distritos maiores, mais votos, e, portanto, conseguem equilibrar a quantidade maior de pessoas que estão em distritos rurais e antes faziam um peso muito grande para a votação dos republicanos. Então, a gente vai percebendo essas pequenas modificações, assim como também a gente pode começar a pensar que a Pensilvânia e o Nordeste do país, que antes eram muito mais democratas, hoje, por causa das questões relacionadas justamente à identidade, desse colarinho azul, né, o blue collar, que a gente fala, desses trabalhadores médios, brancos, em geral, eles terem esse posicionamento mais conservador, inclusive mais próximo do trumpismo, eles têm puxado os estados também para uma linha mais republicana. Então, hoje é muito difícil apontar efetivamente, né, quem vai ganhar, quem não vai, e aí, de fato, acompanhar as pesquisas hoje de eleições americanas é acompanhar as pesquisas nesses estados. Sim. Não tem jeito. Né? Eles dizem muito mais do que uma campanha, uma pesquisa nacional. Eu tive olhando até para conversar aqui com a turma, tal, no levantamento, agora na primeira semana de setembro, na CNN, eles apontavam lá que ainda não tinha liderança clara, né? Na Geórgia, Nevada, Pensilvânia, como você colocou, tá metade. O Arizona, o Trump tá ganhando um pouquinho, mas com um percentual assim de 2%. E o Wisconsin, a Kamala ganhando, né, com 50%, e o Trump com 40% deixa eu ler aqui que eu tô com o site aberto também, 44%, né? Então, assim, eu acho que uma coisa interessante, né, que a gente for olhar na história dos Estados Unidos, que é uma coisa que chama atenção, né, o Alexander Keysar, que é um professor que estuda direito de voto nos Estados Unidos, né, ele já publicou em português, inclusive, né, tem um livro sobre essa discussão. Eu acho que eu estava lendo esses dias a Sally Cook também, que é pesquisadora do INEU, também já citou um livro dele sobre o porquê ainda mantemos um colégio eleitoral, né, nos Estados Unidos. Muito bizarro, de fato, assim, porque é um sistema muito obsoleto. Ele foi pensado ali no século XVIII, quando se discutiu o modelo federalista norte-americano, né?
Mas ele deu uma entrevista, ele deu uma entrevista na imprensa e tal, mas assim, só me lembrando aqui também na obra dele, ele fala sobre isso, que o direito ao voto não está previsto na Constituição dos Estados Unidos, ao contrário do que os próprios norte-americanos pensam, né? Porque é aquela coisa da nação da liberdade, o exemplo da democracia. Os federalistas nunca foram favoráveis à democracia direta, eles apontavam os problemas, as justificativas, diziam, por exemplo, que o analfabetismo era um problema, porque o eleitor não seria um eleitor qualificado para participar da eleição, e aí é um sistema extremamente racista que sempre excluiu as pessoas pobres, as minorias, né, os afro-americanos, os afrodescendentes, sempre ficaram excluídos desse processo, né? Se a gente for pensar aí, as mulheres puderam votar nos Estados Unidos em 1920, né? Então, só na 14ª emenda que os negros puderam votar, a população negra vota. Aliás, até hoje existem várias restrições, como você trouxe muito bem, né? De suprimir o voto das minorias, né? Mas, no final das contas, foi uma estratégia da elite para se manter no poder. E é um negócio, assim, muito bizarro, que você pensa assim, gente, imagina só, né? Você vota, na verdade, tem uma lista de representantes desses delegados de cada estado, e a população vota e ele meio que vai representar você na eleição, né? Vai meio que te representar. Eles, inclusive, podem não votar de acordo com a maioria do estado. Geralmente isso não acontece, ele é considerado infiel, mas mesmo assim é uma situação bizarra, né? E o pior de tudo, eu fiquei até esses dias conversando com as alunas, o pessoal, mas como assim, professora? Eu falei, não, gente, imagina uma eleição, e aí, presidencial aqui no Brasil, Minas Gerais tem um percentual aí de vitória, sei lá, 60% pro Haddad e 40% Bolsonaro. Vamos pegar aqui numa eleição que teve, que já aconteceu. Minas, com certeza, vai ser muito menos. Foi muito menos. Mas só no cenário hipotético aqui. Quando esses delegados vão representar na eleição nacional, não é 60/40, é 100%. Então, assim, para quem está no Texas, para quem está nos estados tradicionais, né, que votam sempre no Partido Republicano, é muito desestimulante. Então, assim, você pensa assim, para que eu vou votar no Partido Democrata se no final das contas o meu voto não conta nada porque vai pro Trump, sendo que eu vou votar no Partido Democrata, né? Então, assim, ele desanima, ele é frustrante, então para você fazer a pessoa comparecer já é muito difícil, então lá é facultativo o voto, a participação é muito baixa. Então tem campanhas, né? A Geórgia mesmo, a ex-governadora da Geórgia, que é uma ativista negra, ela conseguiu fazer essa mudança na eleição porque ela convocou as pessoas para se candidatar, para se registrarem, né? Porque a maioria das pessoas nem fazem o registro do voto, né? Não, gente, vamos comparecer às urnas, né? Então, você tem um primeiro desafio de fazer as pessoas participarem, mas ainda assim é aquela sensação, poxa, o vencedor leva tudo, né? Você fala, pô, eu vou votar aqui, e aí, eu não sei se vocês se recordam, né? Se é o pessoal que está escutando aqui. Mas você já disse bem, Lucas, já, como a gente está aqui conversando, né? Já aconteceu do número, a população votar num candidato e quem levar, porque tem mais delegados, sai outro. Por exemplo, a Hillary Clinton, ela teve 3 milhões, é muita gente. 3 milhões de votos a mais que o Trump, mas como ela não conquistou o número de colégios eleitorais de 270 mais 1, ela perdeu a eleição, né? O Al Gore também, imagina, a gente teria um cenário sem o George W. Bush no cenário da política externa norte-americana, porque o Al Gore venceu no número de votos populares, né? Então, assim, é um sistema ruim, é um sistema obsoleto, mas aí no final das contas, por quê, né? Por que não mudar? Porque é muito difícil mudar alguma coisa no sistema americano, né? Você precisaria ter 2/3 de apoio no Congresso para mudar uma emenda constitucional diferente. É bom e é ruim, que eu brinco que aqui no Brasil também basta uma PEC que o pessoal muda a cláusula pétrea, né? Que é um negócio absurdo que a gente vive tendo os nossos direitos retirados. Mas nos Estados Unidos, imagina que o Senado, maioria republicana, você acha que eles vão querer, né, mudar esse sistema? Porque, por enquanto, quem está ganhando são os republicanos, né? Porque eles não representam a maioria, mas os estados do Sul ali levam já historicamente, né? Já são os estados vermelhos, né? Mas pode ser que eles mudem. Eu me lembro agora que eu estava na obra lá do Keysar, ele deu uma entrevista aqui no Brasil, e aí perguntaram, ele falou, quando os republicanos perceberem que eles vão ficar em desvantagem, aí pode ser que eles queiram mudar o sistema. Falou muito bem. É isso, né? Porque por enquanto eles estão só nadando de braçada, né? Vou trazer uns dados interessantes que até corroboram isso, né? Teve outros 2 momentos, além do Bush e do Trump, que
foram eleitos com menos votos populares, a gente teve o Rutherford Hayes e o Benjamin Harrison, né? Lá atrás, em momentos justamente em que essa elite teve que entrar na discussão e falar, mas ele perdeu e virou uma disputa. E historicamente, nos Estados Unidos, as pessoas acham que é um país muito estável. E não, gente. É um país que tem um populismo muito forte. O Trump é só mais um desse aspecto que nós chamamos de jacksonianismo. Essas barreiras que a elite coloca, elas já foram transpostas várias vezes. Em vários candidatos ou presidentes mesmo. James Polk, né, Monroe, etc. Tem vários que vão entrar nessa lógica. E você trouxe bem o elemento dessa questão dos estados, que você tem uma desproporcionalidade, então, muito grande. Então, lembrando alguns fatos importantes. Só 2 estados nos Estados Unidos têm representação proporcional, ou seja, eles dividem o colegiado para quem, de acordo com a porcentagem de votação de cada candidato, que são Maine e Nebraska. Não tendem a mexer nas eleições. Então, muito difícil que isso impacte alguma coisa, população pequena e tudo mais. Além disso, você trouxe perfeito, tem que se registrar para votar nos Estados Unidos. Então, você tem que ter a vontade para sair de casa, se registrar. Depois disso, você tem que ter a vontade, de novo, de sair de casa para votar em dia útil, Sim. em que não se dá feriado, em que as pessoas trabalham, em que os empregadores podem colocar limitações, sim, se eles sabem que essa pessoa tem uma tendência para votar X ou Y, para que ela não vá votar, ou para que ele corte o dia de trabalho dessa pessoa. Então, nós estamos falando aqui que o exercício da cidadania ele é restrito a quem basicamente controla o seu próprio tempo. E quem faz isso hoje em dia? Muito difícil, né? Os caras não são nem CLT, né? A gente ainda brinca que a gente é CLT. Aqui tem alguns direitos. Lá não, lá você não tem nada. Lá se o cara falar, você vai votar? Então beleza. Primeira falta aqui automática, segunda você já te manda embora. Então, essa necessidade de mobilização muito grande, com o Biden a gente não tinha, para começar. Era o que você falou muito bem, era um descaso, ninguém tinha interesse em sair de casa, ninguém era empolgado pelo Biden. Com a mudança para Kamala Harris, e a convenção demonstrou isso muito bem, a convenção democrata, isso gerou um ânimo, um motivo, uma vontade, né? A perspectiva de vitória sobre o Trump, a perspectiva de criar uma alternativa ao Trump e ao Biden, fez com que isso movimentasse. Então, talvez a votação nacional ela sirva mais para mostrar, talvez, um pouco desse movimento. Ainda assim, ela não nos diz, de fato, quem se registra e quem se mobiliza para votar no dia. E aí, os estados pêndulo dependem disso. Por isso que é esse incentivo, essa conexão com grupos específicos, né? No caso da Geórgia, é um caso hoje já que virou clássico para a gente usar de exemplo, justamente por causa dessa movimentação com a população negra para se registrar e para votar. Na prática, portanto, é um recorte que é racial, é um recorte que está ligado à questão de classe também, a questão de gênero, se a gente pensa que mulheres cuidam de crianças, mulheres cuidam das suas famílias, pessoas idosas, como que elas vão sair de casa para poder votar, né? Filas gigantescas, o sistema é muito arcaico em muitos lugares, é muito ainda votar na mão, as pessoas não entendem, eles colocam uma complexidade muito grande nos cartões de votação. Então, se a gente soma tudo isso, é um sistema que, na verdade, afasta as pessoas da participação cidadã. Ao passo que a gente pode até pensar na questão da Câmara dos Representantes como o único lugar onde, de fato, há um elemento mais democrático. Porque ali você tem, de fato, a votação com uma disputa grande, com vários candidatos dentro dos distritos. Agora, a seleção do colégio eleitoral, a determinação de quem vai votar no colégio eleitoral, isso tudo é muito afastado, né, das pessoas. Isso tudo ainda é muito etéreo. Ninguém sabe exatamente quem é esse colégio eleitoral, né? Como é que ele chegou lá? Quem me representa? Então, essa ideia de democracia representativa, ela tem muitas falhas, especialmente dessa perspectiva liberal dos Estados Unidos. Se a gente pegar também a questão dos estados, é um problema que nós, aqui também no Brasil, temos porque somos federações. Lá nos Estados Unidos, eles têm 2 senadores por estado. Então, como que você vai ter, de fato, a maioria, às vezes, no Congresso, que é mais representativa e tende a articular mais com os seus locais, né, dos seus distritos, ao passo, portanto, no Senado, você vai ter estados super pequenos com 2 senadores, da mesma forma que a Califórnia tem 2 senadores. Então, se a gente pega, por exemplo, a população, pegar um estado pequeno aqui, Carolina do Norte, vamos supor que ela foi super republicana, e lá tem população super branca, população super homogênea nesse aspecto. Ela vai ter uma representação que faz sentido nos 2 senadores de ser representativo dessa lógica de ver o mundo. Quando a gente pega a Califórnia, você tem 20% de uma etnia,
20% de outra, de uma classificação racial, e mais 30% de outra. E aí a gente pega, são 2 senadores. Claro, é a forma de que a República Federal escolheu para ter uma representação territorial. Mas será que ela hoje atende esses elementos menores, né, ditos menores de representação, de olhar para a população de fato? Então, a gente junta isso tudo, a gente percebe que é um sistema que sim, precisa de reformas. Existem várias propostas de reformas, mas que elas não vão passar. Não é do interesse daqueles que estão no poder e não é do interesse de nenhum presidente assumir isso como pauta sua. O que a gente pode ter de mínima reforma mais recente talvez seja no judiciário, que é uma proposta para que esses mandatos tenham período específico e que ele não seja, portanto, eterno, e que aumente-se o número dos juízes de 9 para um número maior, 11, 13 talvez. Isso foi apoiado pelo Biden recentemente, mas ainda assim, você falou perfeitamente bem, 2/3 do Congresso precisam aprovar. Isso não vai passar. Então, nós não temos voto suficiente para pensar em nenhum tipo de reforma eleitoral, nenhum tipo de reforma do judiciário, nenhum tipo de reforma da representação. Então, na prática, estruturalmente, como que a gente consegue mudar essas coisas nos Estados Unidos? Com um novo sistema. O sistema que está aí, ele vai privilegiar democratas e republicanos que já têm o poder e que representam essas faixas populacionais demográficas que nós sabemos mantêm a hegemonia de todo o processo político, econômico e social. Né? Eu achei muito interessante quando você trouxe também essa questão dos limites, né? E aí eu vou te fazer uma última pergunta para não explorar mais, porque a gente já está avançando o tempo aqui. Mas que é justamente sobre essa questão, né? A gente conversa muito sobre a eleição presidencial, mas a gente sabe que o Congresso tem um peso importantíssimo. Como você disse, né? É uma discussão do Senado, né? Por exemplo, o Biden tentou aprovar uma lei favorável ao aborto no Congresso, passou, mas chegou no Senado e foi barrada, né? Como já era de se esperar, ele fez meio que um ato de protesto, assim, também, para dizer que fazia alguma coisa, estava tentando fazer alguma coisa. Porque, em última instância, os republicanos estão ali, né? Mesmo que não representem a maioria da população, né? Que ainda se identifica com o Partido Democrata. Mas caso a Kamala Harris vença essa eleição, né? Se a gente está num cenário aí o menos pior possível, né? Pra gente aí, a gente pode ter um outro programa para falar sobre o impacto pro Brasil, né? Acho que a gente pode deixar para uma próxima, mas a América Latina nem entra na pauta desse pessoal, né? Na discussão deles, a América Latina ali não é prioridade, né? Nunca foi. Mas, enfim, voltando aqui. O que você acha, assim, da previsão que um governo da Kamala Harris vai pegar no Congresso, né? Porque a gente sabe que isso trava muito, né? O Obama enfrentou uma resistência muito forte na Câmara, né? No Senado. O Biden também. O que você acha agora sobre as eleições legislativas? O que você acha? Qual que é a sua opinião a respeito disso? Vou te fazer a última perguntinha sobre isso. Vale $1 milhão essa pergunta. Porque nós temos o primeiro problema, que é o Senado. O Senado, a gente ainda tem um controle democrata porque o voto de Minerva é do vice-presidente. E como o presidente era democrata, o vice-presidente é a própria Kamala Harris, então ela puxava para 51-49. Ela conseguiu, ou se estava 50-50, ela era justamente esse voto de Minerva. O que acontece é que um dos senadores tradicionais democratas vai sair, não vai se candidatar mais, então essa vaga está em disputa e tem uma disputa muito aberta. Tem chances dos republicanos pegarem essa vaga. Eu não sei, eu não lembro exatamente qual que é o estado, mas depois posso pegar para vocês. Então, o primeiro ponto é esse: a maioria do Senado já não está garantida, né? Eles teriam que ter a presidência para começar a garantir esse voto de Minerva, se fosse necessário, e além de tudo, virar esse voto que já estava garantido e não está mais, e pelo menos mais um. Essa é a conta que a gente tem feito mais ou menos. Então, precisa, do cenário atual, disso tudo que está dado, garantir pelo menos aquele que eles perdeu, mais um, e torcer para não perder mais nenhum. Então, não é uma tarefa fácil. A gente tem disputa em alguns lugares, essa disputa está muito acirrada, e é onde os partidos também estão alocando muitos recursos de propaganda e construindo esses candidatos, tanto que alguns nem foram participar da convenção democrata, porque já estão ali no gás e não podem perder tempo, né? Então, no Senado, esse é o primeiro cenário que eu veria. Na Câmara dos Representantes, os democratas, o objetivo deles nesse momento é buscar a maioria de novo. E pensar em supermaioria hoje no Congresso, na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos é utopia. Acho que vai demorar muito, às vezes, até a gente ter uma supermaioria de novo, em que o presidente tem uma liberdade muito grande de votar, ou que pelo menos os independentes e partidos republicanos
ou dos democratas seja mais flexível, né? A gente teve um pouco isso com Clinton em alguns momentos, com Bush em alguns momentos, mas desde Obama, o nível de polarização e de extremismo republicano puxa o aspecto partidário muito para a direita, e os democratas que são centro, né, em geral, estourando uma centro-esquerda, e olhe lá, em alguns casos, ele tem que puxar ali para centro-direita para tentar se aproximar. Então, eu também não estou muito otimista. Eu não acho que, nesse momento, vendo como está o panorama agora, tem um perfil no Instagram muito bom, US Elections, que eles mostram sempre os estados, como é que está a disputa. Eu sugeriria para vocês, além do 538, que é famoso, todo mundo gosta muito de usar, o 272 Win, também é muito bom, e as pesquisas do Gallup. O Gallup coloca pesquisas estaduais sobre temas, como é o caso do aborto, e pesquisas nacionais, tá? Então, eu tenho acompanhado muito por esses lugares. E o que eu vejo é que, em geral, a gente não pode apontar exatamente para onde vai. Está muito disputado. Tá difícil, então, para Kamala Harris. Está bem difícil para Kamala Harris, porque mesmo que ela seja eleita, ela já não vai ter maioria suficiente para poder aprovar grandes medidas, grandes mudanças. E ela pretende mudar questões relacionadas ao Medicare, ela quer aumentar o escopo de atuação em relação a questões como a habitação, ela quer gerar uma série de benefícios fiscais para as jovens famílias que têm crianças, né, dando dedução fiscal. Esses são os grandes programas dela para a classe média, igual a gente falou, né? Ela fala o tempo todo, olha, eu quero a classe média, eu foco em você, no pequeno negócio e tudo mais. Mas não adianta. E se isso chega no Congresso, para ser aprovado, provavelmente vai ter que passar por modificações tantas hoje em dia, que ele chega um Frankenstein. Então, nunca é, de fato, o que deveria ser. Né? O Medicare, Medicaid é um exemplo disso. As trocas, a necessidade de ceder, por exemplo, por causa do Big Pharma, né? E também por causa das grandes seguradoras, claramente demonstrou que é impossível a gente pensar, de fato, um sistema universal nos Estados Unidos. Eu acho que isso é próximo de utopia também, quando a gente fala de americanos e questões de governo, sistema público, né, de saúde. Bom, é isso, né? A tendência vai ser ela liberar vários decretos presidenciais, assim, que são as ordens executivas lá, para tentar governar em um cenário muito muito difícil, né? Um cenário assim bastante reativo com relação à pauta democrata, né? Então, independentemente, caso ela ganhe, com certeza vai enfrentar aí uma saraivada de críticas, inclusive dentro do próprio partido, que é o que acontece com o Biden hoje, né? Então, o cenário Sim. também não é um dos melhores. Lucas, quero te agradecer imensamente pela sua participação. Então, recomendo, a gente vai mandar os links das gravações anteriores sobre racismo estrutural, discussão sobre a sua obra sobre o Império Hesitante do livro. Vou colocar todos os links aqui dos episódios que você participou com a gente. Mas sempre uma grande alegria, uma aula. Tenho certeza que quem nos ouviu conheceu mais e pôde entender aí as nuances da política americana. E aí vamos acompanhar, né, dia 5 de novembro aí. Antes disso, teremos o cenário brasileiro, né? Final de outubro, eleições municipais, no meio de todo esse caos aí climático que a gente tem enfrentado. Então, o que não falta é assunto, né? Exatamente. Eu que agradeço, Débora. Imagina, agradeço você, agradeço o Felipe, a todo mundo do Chutando. Eu sou fã de vocês sabem disso, apoiador. E gostaria de pedir para todo mundo, gente, apoie o Chutando Escada, apoie seu podcast, é o favorito. Porque a gente é professor, a gente não é necessariamente youtuber, né? Podcast, etc. Então, e é muito bom ter vocês com conteúdo de qualidade. Eu tô ouvindo toda semana. E é isso, eu que agradeço mais uma das participações aqui no Chutando Escada. Deixo meu abraço e digo o seguinte, não caia muito também nessas fábulas prontas, né? A gente não pode efetivamente falar que a Kamala Harris vai ganhar. Não tem nada ganho, efetivamente. Não vai ser surpresa se o Trump ganhar, gente. Então, mais pé no chão de todo mundo, né? E eu continuar olhando, de certa forma, torcendo, né? Não tem muito que a gente possa fazer aqui do Brasil também, além disso. E lembrar que essa eleição já teve tantas reviravoltas que faltou o quê? Pouco menos de 2 meses, né? Ainda pode acontecer coisas que mudam todo o jogo. Então, é uma eleição muito doida, né? Para resumir, basicamente, o que eu estudei toda a minha vida, é falar isso. É uma eleição muito doida. Sim. Né?
basicamente. Como você disse, né? São os fatos políticos aí, né? Ontem mesmo já saiu do Trump ter enfrentado um outro atentado. A gente tava conversando, ainda sabemos pouco, a gente precisa entender melhor, mas é isso, né? Não tem estilo novela mexicana, assim, né? Sempre com alguma... Mexe a cadeira e bota na beira da sala. Mexe a cadeira agora bem na minha cara. Você acabou de ouvir mais um episódio do Chutando a Escada. Para apoiar, acesse chutandoaescada.com.br